Corinthians avançar, e acredito eu que o Corinthians não seja eliminado pelo Racing na Copa Sul-Americana, acho que o Corinthians avança, o Corinthians ele vai ter outras fases, ele vai encavalar. O Racing é Copa perigoso, do Brasil, líder do Campeonato Argentino, o Corinthians disparado na frente. O Corinthians é muito maior que o Racing, vai ganhar do Racing. Não. O negócio é o seguinte, lógico que vai. É maior que o Aí Racing? você tá falando com o coração, lógico que é, óbvio que é. Quantos mundiais o Racing tem, ô Mané? Quem joga, o Centurion joga lá e o Cristaldo. Nossa, que sonho de consumo ter o Centurion no meu time. Não tô sonho de consumo. Em termos de história, são equivalentes. Quantos mundiais o Racing tem? Tem um mundial. Não dá chupada. Não, contra quem? Olha brincadeira. História do Racing contra o Corinthians, você tá falando uma bobagem. Peraí. Sou obrigado a ouvir essa bobagem. Não. Em termos de títulos de história, foi história. É a mesma tradição. Tá louco. Claro que tem. Uma bobagem. Aí não. Uma bobagem. Aí você fala pra mim falar. Não, fica quieto. Então tá bom. Aí não. Tá de brincadeira. Eu tô com Fascicano. O Racing é um dos maiores da Argentina, como o Corinthians é um dos maiores do Brasil. Não, mas não dá pra comparar. Você falar Boca, River, Corinthians, A torcida do Racing agora a mais apaixonada, se não a mais apaixonada da Argentina. Não, meia dúzia de gato pingado. Não é meia dúzia de gato pingado. O Racing meia dúzia de gato Você tem pingado. um clube tradicionalíssimo na Argentina, campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão de Tá Supercopa. de brincadeira, não sai na foto. Quem é Racing perto do Corinthians? Não é assim, não. Não. Vou perguntar O último confronto Corinthians e Racing, quem Não é passou? assim, não. O Corinthians foi eliminado com 2 empates. Não é assim, não. O Racing tem uma Libertadores e tem um Mundial. O Corinthians tem uma Libertadores. 2 mundiais. Tá vendo? Você foi traído pelo consultor. Não, eu falei, tem uma Libertadores. Eu falei, também tem uma Libertadores e 2 mundiais. Percebeu, Eles também. Aonde? Eu falei, tem uma Libertadores e 2 mundiais. Um mundial. Entra aí, ó, qualquer dúvida, Isso, FIFA.com, acessa aí. Entra aí. E tem um asterisco aí naquele mundial, mas tudo bem. É um reclama mundial. com a FIFA. Tá lá. São seis Reclama com a argentinos, FIFA, irmão. Seis São argentinos 17. São 17 títulos argentinos. 17 somando a era que era amadora, mas da era que vale, que é o Campeonato Brasileiro, É, são Libertadores 6 igual e o ao Mundial, Corinthians. é a Uma mesma Libertadores Você não quer igual ao comparar, Corinthians. você não quer Uma comparar Supercopa igual ao a Corinthians força ter do uma Campeonato Recopa. Brasileiro em Tem termos de estádio, é tão disputa. forte O Campeonato quanto Argentino, o que tão Campeonato forte quanto, Argentino, tá louco. fortíssimo. A Argentina é um ovo, Fascicani. Não, mas o campeonato é absurdamente forte. A Argentina é um ovo, vai ter um Boca Mas o Juniors, que é o maior campeonato, time mas o do campeonato argentino você tem Olha o Boca, River, Racing, comparativo. Independiente, por vez. Espera Olha o aí, comparativo. Dentro do Campeonato Argentino. Era um por Os vez. clubes Dentro do argentinos Campeonato moem os brasileiros. Argentino, dentro do Campeonato Argentino, Boca e River são os dois disparados aí, os maiores. senhor. É obrigação. Não, senhor. Tô falando Antigamente desse ano, nem era o Papo, tô Boca falando e de River. história. A situação é a seguinte, em outro momento, assim como já aconteceu no futebol brasileiro, outros times poderiam ter... Em outro momento, o Boca e o River não eram os mais fortes. Em outro momento, outros times argentinos também assumiram esse protagonismo que hoje é de Boca e River. Só que não dá pra comparar em termos de território, força e times. Mas não tô o comparando futebol brasileiro com o tem que comparar o argentino. tamanho, a força do campeonato. Fascicani, A força do basta campeonato você é tão analisar, forte por quanto. exemplo, é obrigação Os do Boca e do argentinos são River. mais fortes que os brasileiros. Espera. Isso é fato, é histórico. Não é mais forte. Pera, o que que você é muito falou? mais fácil Os hoje clubes argentinos são mais fortes que os brasileiros. Só deixa Isso, hein? deixa só ele ouvir uma frase. O que você falou? Os clubes argentinos são mais fortes que os brasileiros na história. Isso é fato. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. não, mano. É uma grande Não bobagem. é. Não é, Número não. de títulos Se você me internacionais. permitir, eu vou falar o Não porquê. sai nem na Por foto. exemplo, se você pegar os maiores Imagina. vencedores da Libertadores do Brasil, São Paulo e Santos. Olha a concorrência que eles tiveram durante toda a trajetória deles para conseguir ganhar o que eles conseguiram. Mas a Argentina espera, também. Fascicani, espera. Boca e River, eles participam da Libertadores todos os anos praticamente. Mas olha o é número muito de mais títulos fácil dos você ganhar a caras. Libertadores participando todos os anos do que participar Não uma é, vez a não cada é 5 sinceramente. anos. Brincadeira. O Vélez ganhou, Não dá, estudando. não tem O como, Independente Fabinho. tem Na 7. Penharol também O jogam Independente tem todo 7 ano. ficou quase 20 Mas anos é sem óbvio, jogar. Fascicani, é óbvio. Mas qual Primeiro, o problema? a Libertadores em outro momento, os brasileiros eles não queriam mas os ganhar. brasileiros Era um também tiveram torneio sequência. sujo, era um torneio aí de mau caráter, era só porrada. nada Mas a é ver. verdade, era só porrada. Era só porrada. Não tinha imagem de televisão, era só machadada. Era só machadada. Pipocar, O maior time. Parou, stop. Se o Brasil pipocar, passava do Brasil. Era um torneio sujo. Calma, mano. Também não é assim. Como não? Tivemos inúmeros exemplos de jogadores Não, que mas não é falaram isso torneio daqui. de mau caráter. Pô, era só porrada. O brasileiro ia pra lá pra apanhar. Você que sempre pegou futebol raiz. Peraí, raiz é uma coisa, ser um torneio desleal é outra. Mas não Faz é brincadeira. torneio de Você mau me fala que tem que caráter. jogar o carne alambrado? Peraí, jogar o canal alambrado é falta. Agora você agrediu um jogador aí. Peraí. Jogar Tivemos alambrado não é inúmeros agressão. exemplos Você não aí tá de no dia bom. jogadores e Mano, treinadores que já falaram isso daqui. Mano. O próprio Mário Sérgio falou isso pra gente, gente. Saudoso Mário. O maior time do nosso continente é a Argentina. Concordo, é o Boca. Concordo. É o Boca. E o Racing é um O Racing é um dos maiores times da Argentina, mano.
Mas não dá pra comparar a história do Racing. Claro que dá. Eu discordo, não dá. Óbvio que O Racing é conhecido como acadêmico, por causa da formação de jogadores, pela história que tem. Isso é história, mano. Sem sacanear. Mano, isso eu não vou nem discutir com você. Desculpa, mano. É só olhar a história de um e de outro. Basta olhar a história de um. São semelhantes. 6 argentinos, assim como o Corinthians tem 7 Na Argentina tem dois grandes aí que podem ser comparados aí com os grandes brasileiros, Boca e River. Mano, é a mesma coisa que você chegar aqui hoje, também. Tem uma criança de 10, 12 anos, começa a dizer, no futebol brasileiro só tem Flamengo e Palmeiras, só tem Flamengo e Palmeiras. Mas óbvio que não. Então, no Brasil tem pelo menos 12 grandes, na Argentina você não tem. E River Plate são os times que estão lá em cima. E outros times, em outro momento, já tem Estudiantes, Independência, o próprio Racing. Claro. Lógico, mano. Ô, Sormani, eu discordo, cara. Não. Você não pode você pode discordar. Eu lamento que você discorde, entendeu? Eu discordo, compara. Não sai na frente. Peraí, vamos organizar. O que é isso? O Sormani fala, eu vou cronometrar. Mas eu quero falar também. Depois o São Paulo ele fala. Eu acho que a história do Racing e do Corinthians são histórias semelhantes. Também acho. São semelhantes. Claro a história do Corinthians e do Boca não dá pra comparar. O Corinthians não sai na foto com o Boca. Não sai, tá? Mas o Corinthians sai na foto com o Racing. O Corinthians é um pouco abaixo do River Plate. Eu acho, a gente achar que porque o Corinthians está no Brasil e tem essa torcida maravilhosa que ele tem, ele é um time espetacular, mais do que o Racing, eu acho um erro de análise. A história desses dois, Racing e Corinthians, e aquilo que o Facingani lembrou, a torcida do Racing, ela é mais fanática do que a do Boca. Ela é considerada a torcida mais fanática da Argentina. Não é assim. Agora o São Paulo ele fala. Não, eu concordo com tudo isso que o senhor está falando. Eu acho que eu acho que o Brasil não tem 12 grandes, mano. Desculpa, eu acho que Brasil, que eu não entendi. Não tem 12 grandes hoje. Mas quer pegar só a elite? Então 4 do São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Sul. Mas os 4 do Rio, você coloca 3 deles como grandes do Brasil hoje? Ué, se vocês estão falando do Racing, a ótica de vocês está sendo distorcida. Mas vocês estão sendo incoerentes, como não? O Racing está brigando pelo campeonato argentino. É o líder O Fluminense e Botafogo não brigam. Mas aí que tá, o negócio é o seguinte. Há muito tempo. Se vocês estão julgando história, vocês falaram aqui a respeito de história. Peraí, vocês falaram aqui a respeito de história. Se vocês estão colocando a história do Racing como parâmetro, vocês têm que colocar a história do Vasco, do Botafogo. Não estamos colocando a história, nós estamos dizendo que a história das equipes se equivalem e que nesse momento, desse momento não, ao longo da história, o Racing sempre teve lá esse protagonismo. E outra coisa, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco perderam esse protagonismo. E o Corinthians e o Atlético ganhou. também Mas o Fluminense ganhou uma foi campeão Libertadores, agora, recentemente. ganhou uma Libertadores, mas nunca foi protagonista O também. Fluminense, o Fluminense foi campeão agora recentemente, agora, gente. Foi campeão brasileiro. E o Corinthians entrou, sem sacanagem, o Corinthians entrou no mapa brasileiro, no mapa... Em 1990, quando ganhou o primeiro título brasileiro, levou 20 anos quase para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, E era o maior campeão paulista que sempre foi o estadual mais forte. A grandeza do Corinthians, a grandeza do Flamengo, do Botafogo, todos esses times, até 1971, essa grandeza foi construída basicamente em campeonatos estaduais, né? Então não dá para dizer que o Racing, que é um dos maiores clubes de um país, que é bicampeão do mundo, em Copa, né? Que tem o maior ganhador de Libertadores. É o único país que confronta o Brasil. São 8 equipes de jogadores campeões da Libertadores contra 10 do Brasil. Mano, isso é um elogio ao Corinthians que eu vou fazer. Racing e Corinthians são feitos do mesmo material. É um clássico. Isso é um elogio mesmo. Agora, se você falasse do Racing e do Corinthians e do Ginásio Esgrima... Corinthians e o Defensa e Justiça, o Rosário Corinthians Central, você citou ontem. Talheres de Córdoba. Talheres, não dá. Mas se você falar do Corinthians e do Independiente, você tá falando de Independente. Desculpa. Agora não dá. Vai falar? Calma. Vai falar? Quer falar? Já falou. Já falou? Não, falei, era isso mesmo. Então tá bom. Só então, deixa eu dizer um negócio aqui. Confronto entre Corinthians e Racing. São 6 jogos, 1 vitória do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias do Racing. 5 gols do Corinthians e 6 gols do Racing. É tudo igual. Saiu da Mas, Pascoal, com todo respeito ao Racing, mas eu discordo. O Corinthians ele pode ser colocado aí dentro de uma projeção, se a gente fizer um comparativo de um e de outro, com o River e com o Boca, cara. O Boca, eu concordo. Dentro da América do Sul, é o time que mais se destaca em termos de títulos. A conquista do Boca é inegável, não dá pra falar que não. Mas em termos de história, Corinthians e Racing,
Não sai na foto. Sai na foto, você não conhece. Você tem que estudar um pouquinho de esporte. Você estudar Abra o leque. Ele fala isso pra querer aparecer. Falar que o Corinthians hoje tá abaixo do Racing, como ele disse, Abra o leque. Ninguém falou que tá abaixo. Ninguém falou. O Corinthians falou sim. Não, ninguém falou que tá abaixo. O Corinthians é muito maior que o Roger. Corinthians e Racing estão no mesmo patamar. Não, maior do que o Racing. Em nenhum momento falei que o Corinthians tá baixo. Mas Estão no mesmo patamar. Mesmo patamar. Pera, agora História iremos para o Fox Sports Rádio da Argentina. Você podia fazer o programa hoje também. Acabei de falar, ué. Tá de brincadeira? Você entra, dá um totalzinho e sai. Tô aqui. Qual que me voe, como diria o Dona Ernesto? Tô bem, você tá... Qual que me voe? Parece que nós estamos na praia, você arruma um coqueirinho e tá lá embaixo. Aí eu fico. Ô, São Paulo, então no Fox Sports Rádio da Argentina. São Paulo, quem é maior, o Racing ou o Corinthians? Tá lá no Fox Sports da Argentina, Só da raça. vamos dizer que é o Racing. É óbvio que vão. Vamos dizer que é o Racing. Do mesmo jeito, eu não vou opinar, porque... Mas eu acho que são clubes... Por que você não vai opinar? Você tá com a camisa, azul. A história dos dois é legal. O que acontece... Não, porque a manchete lá seria a seguinte. O que acontece é o seguinte, todo E o torcedor... Racing renasceu nele. O que acontece é o Ele seguinte, quebrou. Foi a falência. Teve a história de fazer o A torcida estádio. não deixou. Gente, todo torcedor, quando vai falar do seu próprio time, é óbvio que ele vai falar que é maior que todos. Se você perguntar para qualquer torcedor, você vai perguntar para o torcedor do Botafogo, quem é maior, o Botafogo, o cara vai falar, pô, lógico que é o Botafogo, jogou o Garrincha, jogou o Didi, jogou o Nilton Santos. Você vai perguntar para o São Paulo, enfim, todos vão falar. A manchete agora lá seria assim. Não, todos vão falar, eu vou falar. Racing defronta el Gran Corinthians, pero ahora Racing é mais grande. Pelo momento. O Racing agora é melhor que o do Corinthians. Eu não acho. É o líder do campeonato argentino, manteve a base, tem um bom time. Corinthians foi... Sim, momento atual, 2018. Você quer pegar um momento? Pega o século XXI do Racing. Século XXI não dá Mas é um momento, Não, por que eu tenho concordo, mais mas o momento reflete agora para o jogo, como eles vão para essa semana. Qual foi o último título argentino? Ele está dizendo o seguinte, nesse Presta confronto agora, Corinthians e Racing, favoritismo agora, nesse momento, o Racing está melhor do que o agora, Corinthians. não o século. Porque o Mano disse no começo da explanação dele que o Corinthians vai passar pelo Racing. Aí que começou toda a discussão. Eu quero pegar o século XXI. Não é isso. Não é isso. E aí ele falou que o Corinthians vai passar. Aí a gente falou assim, não é assim. Vai passar o carro? É complicado. O Racing é o líder do campeonato argentino. Vai ser um confronto muito complicado. O Corinthians pode passar? Pode. Não, peraí, não disse que o Corinthians vai golear. Então qual que é a polêmica? Ninguém falou golear. Eu falei O favorito nesse embate. Você falou da história. Corinthians Não, e Racing, Corinthians nesse a momento, história foi você. é o você Racing. falou. Gente, pelo amor de Deus. Um por vez. Para, Pascoal. Você nunca fala. Quando você quer falar de um cima do outro. O jogo é 14 de fevereiro. Até lá vai ter muito bate-boca. Até lá, faltam 2 semanas. Não, 14 de fevereiro. 2 semanas. Imagina nós aqui 14 dias O Corinthians discutindo sobre conseguiu isso a aí. primeira vitória dele no ano, sábado passado. Sim. Nesse momento, Tá começando. Tem 3 jogos. São 3 jogos. Então, gente, é isso que nós estamos falando. Dá a impressão que tá jogando 4 meses. Claro, mas é isso que eu estou falando. O Racing está mais O Racing jogado, já mais tá rodado. jogando. Porque é o campeonato lá, o Exatamente. calendário. É isso que eu estou falando. Isso Você está reforça dizendo o que o Corinthians é favorito, favoritismo não do é. Mas peraí, o que te garante que o Racing então vai passar pelo Corinthians? Mas ninguém O está fato do dizendo. Racing ser Ninguém está você líder do campeonato argentino. Eu sou grande equipe. Não transfere falar pra da gente. história dos dois Não clubes. transfere pra gente o que você falou do Racing. Você disse que o Corinthians vai passar pelo Racing. Acredito, e vocês pensam o quê? A gente disse o seguinte. taco a taco. Calma. O Racing é o líder do campeonato argentino. Não é assim. Se tiver que arrumar um favorito nesse momento, o favorito nesse momento é o Racing. O Corinthians pode passar? Claro que pode. Óbvio que pode. Eu acho que tem duas coisas. Aí é fácil também. Tem duas coisas que tem. Não, eu se tivesse que apostar, vamos fazer uma aposta? Um jantar? Eu aposto no Racing. Você aposta no Corinthians. Eu aposto. Agora, se o Corinthians passar, Aí, pelo menos, toca não é o lado. surpresa. A discussão não conhece. A discussão não conhece. O Racing leva vantagem em 2 aspectos. Uma que decide em casa, em Rio de Janeiro. Esse tá junto há 4 meses, trabalhando. Lá no cilindro, precisa. O Corinthians jogou lá e fica pressão Eu prefiro sempre decidir em casa. Eu prefiro. E a outra vantagem é isso, que o único país da América do Sul que anda na contramão em termos de calendário somos nós. Benjamin, mas a discussão não foi essa. Peraí. Então, quando todo mundo tem o calendário adaptado europeu, o argentino tá lá. Isso é uma vantagem. Eles já estão jogando. Eles chegam descansados na final da Eles estão indo Libertadores. para a metade final da temporada e nós estamos começando a temporada. É a única vantagem. Time por time... E só para passar a informação do Racing aqui, ó, de 2001, tá certo? 2001 para cá, eles só ganharam 2 títulos argentinos.
A Libertadores que eles ganharam foi em 67. E o último título deles foi em 2014. A discussão não é essa. A discussão não é o momento, quem recentemente... E o Corinthians, desculpa, o Corinthians, eu vou te dar a informação, o Corinthians é tão grande. Século XXI, eles só ganharam 2 títulos. O Corinthians é tão grande. A história do Corinthians é tão grande que coloca... O Corinthians é tão grande, ô São Paulo, que coloca o Racing em musiquinha da torcida. Como é que é? Racing, Timão, você é tradição. Racing, Recentemente, Timão, você é tradição. É lógico que a história recente do Corinthians, recentemente, foi o maior clube da América do Sul. Recentemente falando, tá? Isso é muito anti-Corinthians. Agora, nada. Muito pelo contrário. Eu sou grato, a minha vida profissional, eu sou muito grato à minha vida profissional. Não, a vida profissional é grata a outra é o maior time do Brasil. Da América do Sul. Profissionalmente falando, a minha vida profissional é grata ao Corinthians, porque se não fosse a projeção do Corinthians por trabalhar lá, não tinha nada do que aconteceu. Agora, enfim, história dos dois clubes, história que você citou que não sai na foto, sai e muito na foto. A história de tão grande do Racing é a mesma do Corinthians. Exatamente. Se o Racing fosse do Brasil, ia estar entre os 18 maiores. São gigantes. Não. 18 maiores. Você vai gostar. Não, sério, vai ver sobre a história do Racing. É verdade. A história do Racing é linda. Dá uma de fé, daí você vê. Uma das imagens mais bonitas aí que tem é um molequinho com a camisa do Racing lá no Alambrado, lá subindo, lá maloqueiro. É um clube pouco bacana, eu gosto do Racing. Não sai na foto. Mas nós também temos maloqueiros. Histórias parecidas, são clubes grandes, são clubes extremamente vitoriosos. O Racing conseguiu a história dele nos anos 60 e 70, ok? O Corinthians... Mas você acredita que o Racing vai eliminar o Corinthians? Eu acho que não. Não, tudo bem. Aí são opiniões de favoritismo do momento. Agora, o seu equívoco foi falar da história dos dois clubes. Que não sai na o Corinthians e o Racing têm o mesmo peso histórico, sim. Mesmo peso de torcida, sim. Desde 2001. Sim. São clubes enormes do futebol do futebol sul-americano. Futebol mundial, claro que são. Pelo amor de Deus, falar. O Corinthians vai escalar novamente, como calou em 2015, como calou em 2017. Achar que o Corinthians vai passar pelo Racing ou não é uma outra discussão. A minha discussão o Corinthians você não aprende. O que eu fiquei pé da vida com você, se calará a mesa novamente. inteira ficou, porque você falou da história do clube, não tem nada a ver. Da mesma história, você não vai pisar nem na Argentina mais, já não pisa em Portugal. Não faz então já diferença. não se complica. Já você não sai do seu condomínio, você vai ter que fazer um programa no Skype. Agora você está sendo covarde de jogar ele contra ele não falou nada. Você não pisa no Acre também, negão. Você falou que o Acre não tem que meter o pau Galvez, quero ver você lá pra... Aquela slipezinha que de vez em quando você vai fazer na Amazônia, se você cair um pouco mais pra esquerda, olha aqui, tá perdido, meu irmão. Olha aqui, e você acertou o pé da vida, eu sei por quê, por causa daquela música lá do Polegar.